Sabe, às vezes a inspiração para entender algo grande, como um chamado para mudar o mundo, vem de lugares bem inesperados. Tipo um filme de super-herói. Exatamente isso que a gente vai ver agora. Um paralelo incrível entre o parceiro de uma heroína famosa e uma missão de verdade. Parece uma pergunta estranha, né? O que um piloto da Primeira Guerra de um filme tem a ver com a nossa realidade? Bem, é que esta análise pega o filme Mulher Maravilha, aquele de 2017, para a gente entender melhor o que é o trabalho missionário hoje em dia. E o nosso guia nessa história toda, por mais incrível que pareça, é justamente ele, o piloto Steve Trevor. Então, para a gente entender essa ligação, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e lembrar da história do Steve Trevor no filme. Mais especificamente, daquele momento que vira o jogo para ele. A história do Trevor começa, na verdade, não como uma escolha, mas com puro desespero. Ele está fugindo, e nessa fuga, o avião dele é abatido e ele acaba caindo num lugar inacreditável, Temícera. O ponto é que, quando ele cai lá, ele não leva só os destroços do avião, ele leva junto a realidade brutal de um mundo em guerra para um lugar que, bom, nunca tinha visto nada parecido. E é exatamente aqui, nesse momento, que a primeira grande conexão aparece. A primeira coisa que o Trevor faz na ilha, mesmo no meio daquele caos todo, acaba sendo um eco de um chamado muito, muito mais antigo. Pensa só, da mesma forma que o Steve Trevor chega e conta para Diana sobre a guerra, mostrando para ela que existe um mundo de dor e conflito fora daquele paraíso, o missionário tem um papel parecido. Ele leva uma mensagem, uma boa nova de esperança para quem ainda não ouviu. E o ponto que a fonte original faz questão de frisar é que essa mensagem não tem endereço certo, sabe? Não é só para um tipo de lugar ou pessoa. Pode ser para uma tribo isolada lá no meio da Amazônia, mas também pode ser para um bairro super rico numa cidade europeia. Ou para as crianças na periferia das grandes cidades. A necessidade de ouvir uma boa notícia é, no fundo, a mesma em todo lugar. Essa ideia de dar valor para quem traz uma mensagem boa é bem antiga mesmo. Olha só esse trecho de Romanos na Bíblia. Ele fala sobre como são belos os pés de quem anuncia boas novas. Parece poético, né? E é uma maneira de dizer que o simples ato de levar esperança para alguém já é uma coisa linda por si só. Mas olha, só levar a mensagem é a primeira parte da história. O que vem depois revela uma segunda conexão, e essa talvez até mais importante. A hora de sair do discurso e ir para a ação. Então, o que acontece? A Diana e o Steve chegam em Londres, cheios de urgência, e dão de cara com um muro de burocracia. Os chefes deles só querem saber de negociação, de trégua, ninguém quer fazer nada. E essa falta de atitude força os dois a tomarem as rédeas da situação. E é aqui que está o pulo do gato. Uma coisa é falar sobre o problema, né, apontar a necessidade e esperar que outra pessoa resolva. Outra coisa completamente diferente é ver a necessidade e decidir fazer parte da solução. E o Steve Trevor, ele não fica só no relatório. Ele decide ir junto com a Diana para o campo de batalha. Ele se torna parte da resposta. E essa atitude de ir do falar para o fazer não acontece só em filme, não. Vamos sair um pouco da ficção agora e ver como esse mesmo princípio funciona numa missão da vida real. A fonte que a gente está analisando nos conta a história do Nick e da Rachel Billman. Eles são um casal de missionários que ouviram um chamado bem específico e pesado. A missão deles é lutar contra um dos gigantes mais terríveis aqui no Brasil, a prostituição infantil. E a jornada deles não foi da noite para o dia, como a gente pode ver aqui. Tudo começou lá em 2011, quando eles compartilharam essa visão. Daí veio a decisão, que não é pouca coisa, de pegar a família toda e se mudar para Recife para começar um ministério do zero. E em 2014, só 3 anos depois, quem escreveu o material original visitou a base deles e viu o projeto já crescendo e fazendo a diferença. Ok, então a gente saiu do cinema, passou por uma história real e tudo isso nos leva a uma reflexão, uma pergunta que sai da história deles e chega até a nossa. A grande provocação que fica, no fim das contas, é essa: olhar ao redor, para o mundo em que a gente vive e se perguntar: qual é a necessidade que mexe com a gente? Qual é o problema da nossa geração que podemos ajudar a resolver? No fim das contas, a jornada de um piloto de filme e de um casal de missionários da vida real se encontram em uma única pergunta. Uma pergunta que fica ecoando pra gente. Afinal, qual vai ser o nosso papel na história?